Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. O nosso bate-papo de hoje é com o Dr. Ricardo Salum, Dr. Ricardo Azevedo Salum, ele que é otorrinolaringologista, estudioso do kardecismo, e a gente sempre bate um papo aqui ligado mais ao espiritismo. E o assunto de hoje é por que adoecemos? Esse é o título de hoje. E antes da gente começar, então, bater esse papinho gostoso aqui com o Dr. Ricardo Salum, deixa eu dar dois recadinhos rápidos, começando com o Instituto de Terapia Ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios físicos, emocionais e metabólicos. Essa técnica conta com reposição via derme de pequenas partículas que são registradas tanto pela Anvisa quanto pelo Ministério da Saúde e que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e também o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais e de forma totalmente natural. O terapeuta Alberto Santini Filho, ele tem especializações no Brasil, na China, na França, na Bélgica. Ele tem a Clínica São Paulo e atende 2 vezes por semana aqui na Baixada, já que muita gente daqui ia para São Paulo, então ele resolveu passar a atender aqui no Smart Center. É só ligar no 3285-6993. Você pode saber muito mais acessando o site santiniortomolecular.com.br e o atendimento é na Rua José Cabaleiro, número 15. O segundo comunicado, vou pedir para que, se puder mostrar aqui para mim, por favor, né? É da Seichonoye do Brasil, que comunica o Seminário da Luz. Está aqui o Seminário da Luz. Você é a luz emanada de Deus. Os temas abordados desse seminário são leis da mente, os segredos da prosperidade, harmonia no lar, oração da cura, meditação Shinsokan, sagrada união com Deus. O preletor é o Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Vai ocorrer, está distante, dá para vocês projetar, pode voltar para mim, vou pedir para colocar aí os dados, né? No dia 8 de outubro, domingo, está aí na telinha, 8 de outubro, domingo, das 13h30 às 19 horas, no Mendes Convention Center. Mais informações nesse endereço que está aí, ó. Nesse telefone, então, 3232-6687, você pode escrever, ou no endereço na Rua Leonardo Reutemann, 17, em Santos, tá bom? Doutor Ricardo Salum, vamos bater o nosso papo. O médico está sempre na correria, ele teve que fazer um atendimento urgente aqui com a gente, com o paciente, né? Isso acontece, faz parte da profissão. Faz parte. Né? O médico nunca tem paz, né? Não tem. Não tem Isso pode acontecer até de madrugada. É karma. É karma? É. Pode acontecer, tem que ter karma, é isso? Pode acontecer de madrugada, inclusive, né? Pode. Tá certo. Doutor, vamos a uma pergunta simples, então. Por que adoecemos? Jadira, nós adoecemos porque nós não sabemos pensar. Parece incrível, né, isso aí? Como não sabemos pensar e a gente adoece? Porque você veja uma coisa, a doença, ela... tem um colega hematologista de São Paulo, renomado internacionalmente, que ele diz assim, nós nascemos para ficar doentes. A única pessoa que não existe relato de doença é o Cristo. O Cristo não tem relato de doença na sua vida breve de 33 anos, mas não há relato nenhum de doença. A doença, Jadir, ela vem por algum motivo. Ou porque você sempre é o culpado da sua doença, isso precisa ficar bem claro. Nós não podemos pôr a culpa na doença num castigo divino. Você é pai, eu também sou. Nem no karma. Não, no karma nós vamos entender melhor, já que eu brinquei antes e falei do karma, é bom a gente entender o que é karma, né? O karma, erroneamente, muitas pessoas acham que karma é uma reação a alguma coisa negativa. Não, o karma é exatamente uma reação a uma ação. Se a ação é positiva, o karma é positivo. Se a ação é negativa, o karma é negativo. Mas oriunda de uma vivência anterior. Ou nessa. Ou nessa. Então, mas aí não é karma, né? Se é nessa... Não, é uma coisa até que eu brinquei no começo, porque virou até um assunto assim de...
quase que jocoso, né? É karma do sujeito, eu brinquei, a medicina é karma. É um bom karma, mas é pesado. Então, o que acontece? Você não sabe pensar, você adquire certas ideias que não são boas. O André Luiz, no seu livro Evolução dos Mundos, ele diz claramente o que é a doença. Isso, há 70 anos atrás, se formos fazer uma leitura do que ele... Todos os cientistas que leem André Luiz ficam impressionados, levam seus livros para os seus países, a maioria já traduzida por inglês. A maioria de nós todos... Sempre psicografia do Chico, né? Psicografia do Chico Xavier. Tá. O André Luiz diz assim, partindo da sua mente, ideias que não são positivas, você atua com essa ideia sua por um mecanismo ainda inabordável à medicina. Ele fala isso há 70 anos atrás. E ele foi médico, né? Ele foi médico na Terra. Sim. Ele é o Dr. Carlos Chagas, o maior médico do Brasil na época. Do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro. Partindo da sua mente, com raios ainda inabordáveis à perquisição humana e à medicina, você vai atuar através do seu pensamento, se ele for negativo, você vai atuar nas glândulas de produção de hormônios. Esses hormônios vão atuar sobre os órgãos e os órgãos vão adoecer e o seu corpo vai adoecer também. Ele diz que tudo parte da mente. Tudo parte do pensamento. Do pensamento, que você cria o que nós chamamos de formas pensamento. O pensamento, muita gente acha assim que eu estou pensando uma coisa, ninguém está sabendo do que eu estou pensando. Provavelmente ninguém. Mas os nossos irmãos que estão em outra esfera, em outra dimensão, estão vendo. Porque os pensamentos formam, o que chama-se formas pensamento, é matéria. E essa matéria, como ele diz, ainda não explicada muito bem, nem hoje, nem há 70 anos atrás, ela vai atuar no seu órgão, através desse mecanismo que ele esclarece muito bem. Ou seja, atua diretamente nas células do corpo. Isso vai atuar, se você quiser saber, existem doenças que estão ligadas ao citoplasma celular, ao núcleo celular. Isso tudo ele explica muito bem. Vamos pegar um caso mais radical, Vamos. doutor Ricardo. O caso do câncer, por exemplo, é provocado por algum tipo de pensamento negativo? Um determinado tipo ou pode ser qualquer tipo de pensamento? Jadir, muito interessante sua pergunta, muito atualizada pelo seguinte. O câncer, nós sabemos que ele tem uma influência com personalidade, com estados depressivos, que sempre foi estudado isso. O câncer não é uma doença ocasional. Nós temos câncer todo dia. Todos nós fabricamos células, produzimos células defeituosas. Nós temos um sistema de vigilância que lembra muito Guerra nas Estrelas, né, nos filmes, em que sai aqueles foguetes dando tiros, né, com raios para todo lado e matando as células que estão negativas, que estão doentes, que estão sendo produzidas e não têm saúde. Passa a ser um corpo estranho, né? Passa a ser um corpo estranho. Exatamente. Então tem essas células, os killers, que vão em cima dessas células doentes. Nós sabemos que os pacientes, pessoas com profunda depressão, elas não têm o que já achava-se antigamente, uma depressão do sistema imunológico, onde essas células vão deixar de atacar. Não, ela tem um desarvoramento do sistema imunológico. O sistema imunológico fica desarvorado, não sabendo a que célula matar. Então, aquela célula, que é a célula doente, que ele deveria ir lá, né, e dar o tiro do Guerra das Estrelas, ele não dá. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você, doutor, como médico e também como estudioso do kardecismo. Sim. A pessoa que já está, então, com o câncer instalado, se de repente ela sai desse processo depressivo por algum motivo, existe a
possibilidade de reversão do seu sistema imunológico passar a ser organizado, como Boa. você bem explicou aqui? Boa pergunta. Realmente existem estudos variados, muitos estudos no mundo que mostram que pacientes que resolvem lutar contra a doença de maneira muito forte, com muito otimismo, têm um índice de cura maior. Não há dúvida quanto a isso. Pessoas que se entregam realmente ao diagnóstico saem do consultório já absolutamente derrotada, como um morto-vivo, já praticamente. A possibilidade desse sistema ser reativado realmente é quase zero. Na sua área, você já viu reversão? A minha área, felizmente, Jadir, não é uma área de tumores malignos. Acontece, mas são raros. Então, eu tenho caso, por exemplo, que não é paciente, que não é meu paciente, eu tenho um caso absolutamente documentado que eu digo, com toda a comprovação científica que você possa imaginar, toda, em que nós temos um paciente, não é meu paciente, aqui de Santos, e essa pessoa saiu com um diagnóstico de um câncer intratável, em fase terminal, e que não tinha nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de terapia, quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Não existia possibilidade nenhuma. Cortisona. Zero de possibilidade de reversão. Ele saiu do consultório do médico e ele disse, eu não vou morrer. Eu não vou morrer disso. Eu tenho uma carta do médico dele em São Paulo que atesta tudo. Eu não vou morrer. E eu vou lutar contra isso. E a esposa dele, é uma coisa muito interessante, porque a esposa era espírita e ele não. A esposa frequentava a casa espírita e ele não. E ele disse assim, eu acho que eu devo ir nesse momento à casa espírita. Não no sentido desesperado, como você sabe que acontece muita gente procurando falsos curandeiros até para ver a sua vida continuada. Não foi o caso dele. E ele foi a um centro espírita onde existia uma sessão de cura no centro, o centro aqui de Santos. Ele saiu de lá e disse assim, eu acho que não sei se isso vai resolver, não é a minha fé, mas eu acho que talvez exista uma chance. Bom, não se sabe nessa documentação que eu tenho o que aconteceu exatamente com ele. Ele foi absolutamente curado, joga o tamborel hoje na praia, e o médico dele fez uma carta dizendo que na vida profissional dele, de 30 anos, ele nunca viu. Nunca tinha visto um caso assim. Nunca tinha visto um caso. O câncer dele era onde? Ele tinha um câncer renal, primariamente renal, em que tinha metástase em todos os órgãos, praticamente. Metástase já? Metástase em fígado, metástase em todas as regiões que você possa imaginar, ele tinha um foco metastático. Resumindo, através dessa sua história, que é uma história verídica, sim, então você realmente acredita que existe a possibilidade de reversão? Existe, Jadir. Eu acho que nós temos o controle da nossa vida através da nossa mente. Se você não consegue resolver o problema, vamos te dar um exemplo. A doença, ela está instalada no perispírito, que não é o corpo físico. É a ligação entre o espírito, que nós não sabemos o que é, a alma, ela não tem tangibilidade. A alma é uma coisa que ninguém sabe. Mas o perispírito é o que faz a ligação. Esse existe. Quando nós saímos daqui... Que chama de interface. Interface, exatamente. Nós estamos ali naquele borderline. Então, o perispírito adoece. Agora, esse perispírito adoecendo, essa doença vai aparecer no corpo. O que acontece é que você pode, exatamente, através de uma mentalização positiva, de uma coisa, você reverter. Porém, nós sabemos que as doenças, o perispírito, ele existe em várias camadas, como se fosse uma cebola. Então vamos imaginando várias camadas, e a camada mais importante é a camada cerebral, a camada alta, a camada encefálica, a camada que está no cérebro. E depois vão
as camadas vão se fechando. Doenças, André Luiz fala isso, que estão situadas em camadas mais altas são mais difíceis de serem curadas. Então, doenças que estão na esfera cerebral, que estão na esfera mental, são mais difíceis, estão em camadas mais elevadas. Tudo isso, então você vê, por exemplo, a esquizofrenia, é uma doença que hoje se controla, mas não se cura. Essa doença vai ficar a encarnação inteira, provavelmente, porque não existe cura. Hoje tem controle, né? Existe uma série de pessoas, porque é uma doença da inteligência, eles são geniais, a maioria dos esquizofrênicos. Então, mas hoje você controla. Essa doença, ela vai passar, não tem como voltar, porque ela está lá. Agora, o corpo, ele é usado como um expurgo do perispírito. O perispírito adoece e a doença vai para o corpo para ser expurgada. Ela sai através do corpo. Então, se você tem uma doença no seu perispírito, que como você falou, pode ser lá atrás, pode ser secular, pode ser milenar, o corpo vai ser usado para fazer essa drenagem. Ah, mas se você é espírita e você acredita que o espírito está lá, ele não pode curar lá? Não, não pode. Existem relatos de doenças adquiridas, de problemas adquiridos aqui, que têm que ser resgatados aqui. Para isso, existe a reencarnação. A reencarnação é uma lei biológica. Ela não é uma elucubração de alguém que achou que aquilo... A reencarnação é uma lei biológica. Você tem que reencarnar e você traz aquele problema para ser resgatado. Aí você vai perguntar, mas então esse é o karma. Pois é, mas Deus é amor. Deus não é... Deus é amor. Então, se você é pai, você sabe que o amor que você tem pelo seu filho é uma coisa imensa. Deus é amor. Então, se você tem um problema que você traz de uma outra vida, em que você, eventualmente, você atirou no coração de alguém, ou você deu um tiro no seu coração, porque você está criando um problema ali de difícil solução. Então, aí dizem assim, pois é, mas aí o que acontece? Você vem com uma doença cardíaca. Sim, é a lei do karma. A pena de talião, ação e reação, sim. Mas será que você não pode pagar essa dívida com amor e vir um médico cardiologista, uma enfermeira que cuida de uma ala cardíaca, de doentes cardíacos? Não? Será que você tem que pagar isso com dor? Ou você pode pagar com amor? Deus é amor. Então, tem que ser muito bem entendida essa situação de karma. Isso tá não claro. É muito fácil de entender. Tá bom. Eu vou deixar consignada uma pergunta aqui para o próximo bloco, doutor Ricardo, que é sobre esse... Você falou que muitas vezes as pessoas buscam outros meios, né, de salvação e às vezes existem aí os charlatões. Isso. Né? Com certeza. Eu vou querer saber a sua opinião sobre uma pessoa que está bastante famosa aqui no Brasil, né? Que não sei se entra nesse mérito ou não é meu ponto de vista, mas eu queria saber de você, que é do famoso João de Deus. Sim. Tá bom? Sim. Fica para o próximo bloco. Deixa eu só dar um último recadinho aqui do primeiro bloco, que é do Manaloa Bem-Estarim sobre Pilates. O movimento é a arte da cura. Se você precisa aumentar a sua resistência física e mental, alongar e fortalecer a sua musculatura, enrijecer seu abdômen, corrigir sua postura, resgatar o seu equilíbrio e coordenação, obter consciência corporal, aliviar tensões, ativar a concentração, combater o estresse, tudo isso, pratique Pilates. Agende uma avaliação com a fisioterapeuta Michele Sansivieri no Espaço Manalô e encante-se com a sua qualidade de seu trabalho. E a novidade para todas as mães é o Pilates Baby, cuja proposta é ajudar as mães a recuperar a boa forma física, a autoestima e estimular o vínculo amoroso com o seu bebê. Mais informações no site manaloa.com.br Pilates. Tem o telefone que é o 3222-2278 e o endereço é Rua Goiás, 144 em Santos. E o Pilates parece que é a solução para tudo, né? Eu tinha falado aqui uma vez que o meu cardiologista, o meu urologista, o meu gastro, tinham os três, parece que eles combinaram. Mandaram eu fazer Pilates.
E para minha surpresa, agora o meu dentista também mandou fazer pilates, que é um amigo nosso em comum, o doutor Orígenes Caetano. O Caetano. Caetano. Então tá bem recomendado. Estou bem recomendado. Voltamos já, é rapidinho. Estamos de volta em nosso segundo bloco, hoje conversando com o Dr. Ricardo Salum, ele que é médico otorrinolaringologista e estudioso do espiritismo, e o assunto é por que adoecemos. Esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo, que atua com as técnicas vibracionais de apometria, antigoécia, radiônica, reiki, terapia de vida passada, mesmerismo, hipnose e terapia sonora, dentre muitas outras que geram harmonia a nível físico, mental, emocional e espiritual. Solucionando quadros de depressão, autoestima, pânico, aliviando dores crônicas, crise de ansiedade e quadros de tristeza e melancolia. O Palermo ministrará um curso de radiestesia, que é uma técnica que detecta energias geradoras de desequilíbrios, e radiônica, que é uma forma de magia espiritual, cerimonial, né, que nos permite corrigir esses desequilíbrios. O curso acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de agosto, próximo, né, 11, 12 e 13 de agosto, na Casa da Luz de Santos, que é na rua Santos Dumont, 167. E para agendar um atendimento individual com o Palermo, é só ligar, ou mais informações sobre o curso também, né, de radiestesia radiônica, é só ligar no 3289-1230, deixa recado na secretária, eu vou pedir para colocar o telefone, por favor. Filipinho, manda ver aí, 3289-1230, ou pelo WhatsApp 991160195. Não achou o contato aí? Se não achou, tá ok. Então, daqui a pouquinho coloco o contato do Palermo, né? 3289-1230 e o WhatsApp é 991160195. Bom, nós tínhamos falado do João de Deus, que é uma pessoa bastante procurada, né? Ele tem atingido a mídia aí com certa frequência e muita gente daqui da Baixada Santista mesmo vai em caravanas para lá, tem uma multidão que vai com ele. Eu mesmo, acho que todo mundo aqui de nós já temos casos de pessoas que você já ouviu falar de que tiveram cura, né, ou que foi procurá-lo, pelo menos. Qual a sua impressão sobre o João de Deus? Ou se você tem alguma impressão, evidentemente. Ótimo. Jadir, veja bem, uma das grandes pedras angulares da doutrina são as curas espirituais. É um terreno bastante movediço, em que nós não temos aí nenhum... Como eu disse para você, eu tenho um caso absolutamente documentado que provavelmente tem alguma coisa a ver com cura espiritual, porque isso não está nos anais da medicina. Mas existe uma dificuldade muito grande. Nós temos um colega de renome internacional também, médico, colega de psiquiatra, em que tem mestre, doutor, tem suas teses dentro da área espírita, ele é chefe de serviço, é professor titular da universidade que ele está. Eu não tenho autorização para dar o nome dele, ele é reconhecido internacionalmente. Ele fez um estudo há muitos anos atrás, ele foi conhecer o João de Deus. E ficou, acho que uma semana, 2 semanas, eu acho que foi uma semana lá, acompanhando todo o trabalho do João de Deus. E eu perguntei para ele, depois disso tudo, qual é a conclusão que ele chegou. Ele disse, olhou nos meus olhos e disse assim, Salum, eu realmente não sei. Eu não sei. Eu vi coisas realmente que transcendem qualquer tipo de compreensão, de qualquer coisa acadêmica, e eu não sei, eu não tenho um parecer ainda, apesar dele ter ido, porque ele é um cientista, ele foi com a mente científica, mas é espírita, então ele tem aquela dualidade que nós temos, exatamente, então, mas ele não soube responder. Eu conheci alguns médiuns natos, né, pessoas que têm dom de cura, e realmente é impressionante, porque são pessoas que têm esse dom. Agora, a dificuldade toda, Jadir, é documentação, porque você sabe que nós vivemos num mundo documentativo, vamos dizer assim, em que você precisa comprovar. Sim. Se você resolve
você acha que essa planta determinada, isso aconteceu com o hiperroxo aqui no Brasil, cura câncer, você tem que demonstrar cientificamente que isso cura. E esse seu experimento tem que ser replicado. Ou seja, se você curou o câncer de um paciente aqui da cidade de Santos com o hiperroxo, nos Estados Unidos, né? Isso é uma hipótese ou aconteceu? Não aconteceu. Em Houston, tá. você tem que curar o paciente com hiperroxo. Isso não aconteceu. Isso foi uma febre que deu aí e tal. Então, o que acontece é que existe essa dificuldade dessa documentação. Mas, por outro lado, você diz assim, bom, então vocês só acreditam naquilo que vocês veem, o raio-x, a onda hertziana que da televisão existe, mas a gente não vê. Isso não quer dizer que a gente precise ver, mas existe. Agora, você tem que documentar isso muito bem para não ficar tipo, foi a fé que te curou. Você foi lá com fé no João de Deus, e aí a fé era tão grande porque a fé remove montanhas, disse o Cristo. Então, a tua fé te curou. Será que foi a fé? Dá para medir fé? Tem um fenômetro para medir fé? Para medir fé, né? Então você não sabe até que ponto é. Agora, eu não creio em bruxa, pero que lá ai. Então, se você vai lá, você está desenganado e sai de lá curado. Ou não, porque eu tive um conhecido também, como você disse, a gente não pediu permissão, não posso falar o nome da pessoa. Lógico. Mas ele é um arquiteto aqui de Santos, bastante conhecido. Ele teve um filho com câncer também, já bastante avançado. Sim. O filho dele é uma pessoa extremamente cética a tudo, era cética a tudo. Não acreditava em Deus, não acreditava numa série de coisas. E no desespero de pai, ele foi no João de Deus pedindo a cura do filho. Lógico. E ele conseguiu ter um tempinho com o João de Deus e falou, olha, não é para mim, é para o meu filho. E o João de Deus, sem conhecê-lo, simplesmente olhou e falou assim, o problema do teu filho é a falta de fé. Ele falou assim, é a falta de fé. E não deu esperanças para ele. E realmente ele veio desencarnar. Lógico. Veio desencarnar. De certa forma, vem dentro daquilo que você falou. É necessário você fazer uma revolução de pensamento para que você consiga, então, reestruturar a sua imunidade. Né? Que você comece a mexer do perispírito, de fora para dentro, para que você obtenha um resultado positivo. Lógico. Por outro lado, Jadir, você veja, se todo mundo que tiver uma doença grave, que seja terminal, for no João de Deus, e ele curar todo mundo, isso é impossível. Não tem mais morte, né? Então, eu me lembro muito do Arigó, o Arigó, que foi um grande médium do Brasil, para quem é mais jovem, muitos anos atrás. O Arigó dizia que ele, quando a pessoa entrava para ser atendida por ele, quando ele viu uma cruz do Carmo, que ele chamava, em cima da pessoa, essa cruz que ele via, ele sabia que aquilo era incurável, que era uma doença. Já havia uma marca para ele saber. Não morre ninguém. Então, ele sabia que era incurável. Então, ele fazia as coisas dele lá, mas ele já sabia que aquilo era um caso que não teria resposta absolutamente nada por ele, por ninguém. Então, essas coisas todas ficam no terreno, que nem eu falei, um terreno movediço, que a gente não tem uma... Agora, eu acho... E só depende da própria pessoa, né? Lógico. Doutor Ricardo, porque lógico. Você, mesmo que você tenha um ente querido que está com uma doença grave, né? Não adianta você ter fé ou você acreditar. A própria pessoa é que tem que mudar isso, né? Sim, Jadir, eu acho que tudo que você... A gente já passou por esses de sabores na família, de ter pessoas em estados gravíssimos. Você teve um caso, a gente sei disso. Então, agora, a gente sabe que corre-se para todo lado, porque existem coisas que a gente não está no terreno do fosfórico, que a gente chama aí, não sabe. Mas acontece que existe também um destino para todos nós. Né? Esse destino é uma coisa que o árabe chama de maktub. Está escrito. Está escrito. A gente tem o tempo certo. A gente sabe que o Chico teve prorrogação de mandato, que ele chamava, né? O Chico tinha uma determinada... Prorrogação de mandato é bom. A encarnação dele ia terminar em X. E o trabalho que ele estava fazendo era tão maravilhoso
que ele foi prorrogando o mandato dele. Vamos tentando deixá-lo. Tanto que no final da vida dele, ele era mantido quase que exclusivamente através de fluidos espirituais, que eram jogados em cima dele diuturnamente para mantê-lo na terra, porque ele já não tinha mais viabilidade material, terrena. Orgânica, né? Orgânica. Então, mas o trabalho dele é um trabalho maravilhoso. 437 livros escritos, todo esse trabalho assistencial que o Chico fez, todo esse exemplo que ele deixou de dedicação, de humildade, de caridade, morrendo na miséria, né? Produzindo uma produção literária a maior do mundo de todos os tempos, ninguém produziu isso. Então, você veja, esse é um homem que tem que ser mantido. Então, agora, a maioria de nós, ele é um missionário, a maioria de nós... Deu seu tempo, deu, né? Acabou, aquilo está determinado e ali vai terminar. E vai na sua continuidade na outra existência, né? Lógico. É que a gente ainda sofre muito pelo desencarne, né? Apesar de que, mesmo você fala assim, olha, eu acredito piamente na reencarnação, acredito, então, em várias vivências, não em vidas, porque vida é uma só, né? Mas acredito em várias vivências. Mesmo assim, a gente sofre quando a gente perde um ente querido, né? Muito, Jadir. Acontece que é tudo invertido, né? Porque... Mas não deveria ser, né? Não deveria, mas você veja uma coisa. Quando o espírito vai reencarnar, nós sabemos através de inúmeros relatos, inclusive do André Luiz, o espírito vai reencarnar, é um clima de velório lá em cima. Porque ele sabe que vem aqui numa situação muito complicada, porque a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, vai sofrer, vai ter dor. Você me cite um herói, um santo da Igreja Católica que não tenha passado uma vida de sabores, de aflições, de dor. Não tem nenhum. Todos eles deixaram seu exemplo de dedicação, apesar de tudo contrário, eles vieram dessa maneira. Então, a saída de lá para cá, para os que estão lá, é muito difícil, porque eles sabem que estão mandando seu ente querido para a Cova dos Leões. É uma coisa terrível. Agora, nós aqui também, quando perdemos os nossos entes queridos, sentimos aquele buraco, aquela coisa que fica, mas eles são recebidos lá em festa, porque nós retornamos à nossa pátria espiritual, retornamos ao nosso verdadeiro mundo, que em essência é espiritual, não é aqui. Aqui é um ônibus que nós estamos, ou um trem, como aquela música da Elis Regina, que é muito bonita, que é um trem que desce, sobe gente, é um trem que nós estamos viajando. Mas é um trem que não é a nossa verdadeira vida. Nossa verdadeira vida é em outro local, completamente diferente. E o que nós temos aqui é a cópia muito mal produzida do que é lá. Todas as coisas que nós temos aqui são cópias muito fragilizadas do que nós temos no verdadeiro mundo. Quando o papo é gostoso, a gente vai indo, vai fluindo, sem nenhuma pauta, sem nada. A gente vai, né? Não tem pauta nenhuma. Não tem pauta nenhuma. Estamos seguindo, né? Um bate-papo... Né? Caminho do Rio. Caminho do Rio, exatamente. Estamos navegando de acordo com a onda. Mas vamos resgatar o nosso assunto do porquê adoecemos. Sim. Para a gente concluir, pelo menos, Sim, dar esperança para todas as pessoas, lógico, é que tudo é reversível, que você tem essa possibilidade ou de prevenção ou de reversão a partir do seu pensamento e de suas palavras, ou só pensamento? Não, de tudo. O que nós temos que entender também, Jadir, é o seguinte: nós gostamos de festa, de alegrias, de festividades. Ninguém cresce em festa. Você vai a uma festa, você se confraterniza, você conversa, dá risada, conta piada, enfim, você sai feliz. Mas você não cresce nada numa festa. Você cresce na dor. A dor que faz você crescer. A dor, quando ela é bem entendida, não você, como dizem os católicos, blasfemar, né? Xingar, ofender Deus porque você está sendo punido. Não, nada disso. A dor é um remédio regenerativo, remédio amargo, mas necessário. Por quê?
Existem pessoas que nascem crianças sem sensibilidade dolorosa no corpo. Mais ou menos aos 6 anos de idade, eles têm por volta de 50 fraturas, que eles não percebem, eles vão se quebrando. O maior problema dessas crianças que nascem sem sensibilidade, eles se auto-afligem e coçam o olho com as unhas e ficam cegos, eles destroem as córneas. Então, eles não têm a sensibilidade dolorosa. O que acontece com eles? É um perigo. Se você põe a mão numa frigideira quente e pequeno não sente e queima, nada, nunca mais você vai pôr. Você aprendeu a lição. Através da dor, você aprendeu que aquilo queima, que aquilo dói. E a dor, como dizia Leon Denis, o maior filósofo do espiritismo, depois dele vem Herculano Pires, mas Leon Denis é fantástico. Ele dizia assim: a dor física produz emoção, mas a dor moral produz sentimento. Quando você tem uma dor física, é uma coisa. Quando você tem, como nós falamos sobre perda de ente querido, doenças graves que você passe, ou que um ente querido passe, você tem que fazer uma reflexão sobre isso. Se você cresce, que é a teoria do caos, você só pode crescer se você se desestruturar. Mas a gente já está em cima desse bloco, eu tenho que fazer a agenda do programa, doutor Ricardo Salum. Mas eu só quero então deixar a seguinte pergunta. Mesmo tendo a dor, sendo através dela o nosso aprendizado, o nosso processo evolutivo, o nosso objetivo continua sendo sempre a busca da felicidade, né? Com certeza. Fica também para a gente comentar sobre isso, talvez no âmbito filosófico, mas no próximo bloco. Deixa eu só dar a agenda do Fronteira, são 6 recadinhos para que você veja se você pode participar de alguma coisa interessante. Algumas coisas pagas, outras não, depende do que eu vou estar falando aqui, né? Uma pessoa que tem sido muito procurada é a taróloga Inayá. Ela é bastante procurada mesmo e ela está pedindo para dar os novos telefones dela. Então vou pedir a agenda do Fronteiras, começando com a taróloga Inayá, que informa seus novos telefones. Lembrando que ela atende só por telefone, fica até mais fácil e mais cômodo, né? Quem conhece a Inayá sabe da seriedade de seu trabalho e profundo conhecimento da simbologia sagrada. Através do tarô, Inayá faz cair o véu da raiz dos problemas e você recebe toda a orientação sobre como interagir com as energias da divina criação e alcançar a felicidade. Os resultados são surpreendentes. Quem já se comunicou com a taróloga Inayá sabe dos resultados, é incrível. Então, atenção para os telefones da taróloga. O telefone vivo dela é o 99790-2545 ou da TIM, 98109-5410. Se você perdeu alguma dessas informações, não tem problema, está no site do Fronteiras, tá bom? Vamos lá. Segundo comunicado é da numeróloga Ivete Rio Pugliese. Conheça suas qualidades, fraquezas, potencialidades, vocações e tendências através da análise do seu nome e data de nascimento. É importante fazer o mapa numerológico de uma criança ou até mesmo do futuro bebê para apontar e evitar possíveis desvios de personalidade. Faça um mapa da sua alma e saiba por que sua vida pode estar estagnada em algumas áreas. A numerologia irá demonstrar quais energias estão em desequilíbrio e também a forma de equilibrá-las através de alterações do nome. Dê um mapa numerológico de presente, é um presente diferente e interessante. É só ligar no 99-757-7839, que é também o WhatsApp. Instituto Vidas, reintegrando vidas através da regressão. A terapia regressiva já se mostrou extremamente eficaz e eficiente para a superação de diversos tipos de traumas e transtornos psicológicos, auxiliando até mesmo na resolução de problemas físicos. Mas além de resolver problemas, a regressão também terapêutica pode trazer outros benefícios, como o despertar da espiritualidade, o estímulo à criatividade e o desenvolvimento de valores humanos, dentre outros. No Instituto Vidas, falamos e fazemos regressões a vidas passadas de forma simples, método sem hipnose e sem indução.
Instituto Vidas é a regressão terapêutica levada a sério. O atendimento e cursos é na Avenida Pedro Lessa, 1443, Sala 12, e os telefones 99777-7677 ou 3231-2686. Escola Recanto dos Saberes comunica a magia dos 7 símbolos sagrados com Lilian Mazola. Estamos rodeados de símbolos em nossas joias, bijuterias, camisetas, cadernos, logotipos e etc. Cada símbolo tem um significado que carrega uma energia e traz um poder. Entenda o significado de vários símbolos e aprenda a riscá-los e ativá-los na energia da limpeza, prosperidade, calma, saúde e proteção. A palestra será gratuita, tá bom? Gratuita. No dia 10 de agosto, quinta-feira, às 19 horas. E o workshop da técnica de completude com Regina Ferreira. Aprenda essa técnica védica na energia de Shiva e Parvati, de ação divina, de liberação para eliminar medos e bloqueios, superar dificuldades e fragilidades e sentir-se mais completo em união consigo mesmo e com o universo. Esse workshop vai ser no dia 15 de agosto, terça-feira, às 19 horas. Os interessados é só ligar e deixar o nome, mesmo no que é gratuito, tem que deixar o nome lá registrando, tá? Ou no telefone 3025 2454 ou no WhatsApp 988404888 e o local é Avenida Doutor Moura Ribeiro 78, Marapé, Santos. Terapeuta holística Eliane de Queiroz com atendimento com a mesa radiônica, que é um instrumento de conexão, percepção e transmutação de energia. A mesa associa a radiestesia radiônica e mantras para detectar e transmutar as energias em atuação na pessoa que está sendo cuidada, a fim de gerar harmonia, coerência e positividade em todos os setores da sua vida. Como a mesa atua em muitos níveis energéticos, as mudanças são percebidas dia a dia, no sentido de uma vida melhor conectada às leis universais. O atendimento é com hora marcada, é só ligar no 991729798, deixa seu nome e telefone que a Eliane retorna a sua ligação, tá bom? E o consultório dela fica na Rua Delfino, Stoucker de Lima, 81, Altos, Marapé. E o último recadinho vem da Rap Science, que convida você para a palestra A Escolha da Humanidade. Entrada franca, então não paga nada. O palestrante será o grande mestre Ryoho Okawa. Será transmitido ao vivo, porque ele estará dando essa palestra no Japão, da Arena Tokyo Dome, né? Então vai passar ao vivo para cá, no dia 2 de agosto, às 6h30. Tem que acordar cedinho, hein? Venha conhecer a Rap Science, que é a número 1 do Japão. O local que você vai poder assistir a palestra no Templo de Santos, na Rua Júlio Conceição 94. E o WhatsApp é o 991584589 ou o telefone 3219-4600. Perdeu alguma informação? Não tem problema nenhuma, tá bom? É só entrar no site do Fronteira, fronteirasdaciencia.com.br, e então você clica em Agenda da Semana. Voltamos já. Olha, estamos já no nosso terceiro e último bloco, conversando hoje com o Dr. Ricardo Salum sobre o assunto Por que Adoecemos. Estamos aqui navegando, né, nesse assunto gostoso, nesse bate-papo maravilhoso. Sempre é muito boa a presença do Dr. Ricardo Salum aqui no Fronteiras da Ciência. Ele é mais um que está aqui com a gente já desde o começo, desde os primórdios. O programa vai fazer 19 anos já. Já 19 anos. Meu Deus. Você está aqui desde o começo com a gente, hein? Bom, esse bloco é oferecimento da loja Merlin, que recomenda a tocha de limpeza e a vela de massala, que são maravilhosas para a limpeza do ambiente, seja no lar, no trabalho ou onde você achar que haja a necessidade. Ambas transmitem uma energia muito forte. E a loja Merlin continua com o melhor preço do mercado para tudo que você precisar: roupas ciganas, imagens, vela 7 dias, vela por quilo, livros esotéricos, religiosos, um monte de coisas que você queira nessa linha esotérica e religiosa. O melhor preço é só procurar o André da loja Merlin, fica ali na Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga, em Santos, que é uma rua que é do lado do Shopping Miramar. Então, repito, Rua Pereira Barreto, número 12. Doutor Ricardo Salum, eu acho que o nosso objetivo, mesmo nessa vida, vindo com os nossos karmas, com as nossas dificuldades que a gente tem, nessas provações que a gente passa, o objetivo principal é a gente estar caminhando para a busca da felicidade, não é?
Jadir, quando a gente dá muita palestra, né? Sim. Por aí. E eu sempre faço essa pergunta assim, eu digo assim, então tá aquela plateia, às vezes numerosa. Eu digo assim, qual é o objetivo que todos temos quando que estamos aqui nesse momento? Qual o objetivo? Aí todo mundo fica pensando, cada um, teoricamente, tem um objetivo. Um quer quer melhorar nisso, aquilo. Eu digo assim, o único objetivo que nós estamos aqui é para sermos felizes ou mais felizes. Né? Porque tem gente que já diz, eu sou muito feliz. Mas o objetivo é ser feliz ou ser mais feliz. Por quê? Porque nós fomos criados para sermos felizes. Nós não fomos criados para sermos doentes, para termos problemas, para termos karmas, no sentido negativo. Nós não fomos criados por isso. Deus nos criou para sermos felizes. Se não somos, o problema é nosso. É nosso. Alguma coisa está acontecendo que você não encontrou essa felicidade. Existe uma lenda sufi que diz assim que Deus ia mandar felicidade para o ser humano. Então ele pegou um anjo e disse, você vai levar a felicidade, mas eu quero que você a esconda no lugar mais difícil para que a pessoa a encontre. E o anjo voltou e Deus perguntou, você escondeu a felicidade? Ele falou, escondi. No lugar mais difícil que possa dificultar, mas que eu quero que todo mundo encontre, aonde que você colocou? Ele falou assim, no lugar mais profundo da alma do ser humano. Ela está lá. Está dentro de nós. Está lá, a felicidade está lá. O problema nosso, Jadir, é que a gente não sabe, a maioria de nós, a pegar esse anzol que vai puxar essa felicidade e ela aparecer, aflorar. Você sabe muito bem que tem gente que tem tudo na vida e não é feliz. Tudo que eu digo é bem material. Outro que não tem nada e é feliz. Enorme. Outro que passa uma dificuldade incrível, que tem 1000 problemas, nós estamos falando em doença, em problemas financeiros e tudo, mas você vê que ele no fundo é um ser humano feliz, ele está lutando, ele está desbravando, ele está com ele mais feliz. O outro tem tudo e não não tem nada. Uma vez me falaram assim, eu tenho muita inveja do Michael Jackson. Michael Jackson foi o maior artista que eu vi na minha vida. Em todos os setores ele era perfeito. Desde que ele nasceu. Para mim ele não era terráqueo, ele era extraterrestre. Ele era extraterrestre. Não é. De todos os artistas que eu vi muitos e na vejo, é incomparável. E ele disse que tinha inveja do Michael Jackson. E eu fiquei pensando, inveja do Michael Jackson. Eu pensei que ele teve uma encarnação muito difícil. Ele não aceitou uma série de coisas que ele era. Começando pela criação dele, né? Com o pai, né? Muito difícil, uma coisa terrível. Ele criou uma mini Disney World, né? Ele criou uma coisa, mas ele tinha uma dificuldade na vida. Eu tenho certeza, pela expressão dele, que ele não era uma pessoa feliz. Ele tinha tudo, mas não era feliz. Então, é muito relativo, porque a felicidade está, às vezes, na nossa frente e a gente não consegue ver. Deus nos proporciona o maior espetáculo da Terra todos os dias e a maioria de nós não vê, que é o amanhecer. A maioria de nós está dormindo na hora que está amanhecendo. E é o maior espetáculo da natureza, é o amanhecer. Mas a gente não vê. Então, a gente tem que procurar saber resgatar essa felicidade. Porque a felicidade ela está dentro de nós, né, Ricardo? Ela está dentro de nós. Ela está na nossa frente. É ser feliz com aquilo que você tem. Lógico. Porque senão você vai criar uma série de problemas que o professor Nubor Fakuri, professor de neurocirurgia da Universidade de Unicamp, dizia que são os bacilos psíquicos. Os bacilos psíquicos quais são? A inveja, a intolerância, a maledicência, o orgulho, a vaidade excessiva, o egoísmo, que é o mal de todos os males é o egoísmo. Tudo de ruim é por causa do egoísmo, as guerras, tudo é egoísmo. Então, esses bacilos psíquicos que vão minando você e que fazem você adoecer. Aí nós voltamos àquela história da mente, que você povoa a sua mente com um monte de abobrinhas
E aí você quer o quê? Que a sua vida funcione? Se você só pensa coisa ruim, só pensa coisa negativa, você é invejoso, você não aceita, tudo que você tem é muito pouco, o vizinho tem mais. Pois é, e quando você diz isso para uma pessoa que é extremamente negativista, você fala, olha, você está atraindo pela maneira como você age, pelo como você pensa, pelo que você fala, a desculpa é sempre a mesma, mas é porque a vida me proporciona isso. Não percebe que é o contrário. Você não consegue convencer esse tipo de pessoa, eu já tentei, você não consegue convencer esse tipo de pessoa que é ela que está provocando isso. Sim. Ela sempre acha que ela é assim porque a vida a transformou assim. Essa é a grande dificuldade. Isso me faz lembrar, Jadir, aquele desenho que os mais antigos conhecem, daquela hiena que é o Hardy, com aquele leão que andava. Estou me sentindo velho, porque tudo que você está falando aqui eu estou lembrando, viu? É o Hardy, tem pessoas que são os Hardy. Sim, ó céus, ó dia, ó azar. Tinha uma nuvem. Não era esse o slogan dele? Isso, ó dia. Ó céus, ó azar. Uma nuvem em cima dele jogando raio, ele ainda andava e tudo atraía de negativo, né? Não adianta, e o leão dizia para ele, não, vamos fazer, não, ele andava com aquela nuvem. Nós somos, a humanidade ainda, infelizmente, a maioria de nós somos hards ainda. Nós estamos mais para hard do que para o leão, porque a gente acha que tem uma nuvem na nossa cabeça e não tem essa nuvem. Não existe essa nuvem. Existe um céu maravilhoso, um sol grandioso. Aliás, existe, que é você que provoca, né? Lógico. É você que provoca. Agora, você quer atrair a nuvem? Atrai. Se você começar a pensar coisa negativa, você vai atrair o quê? O positivo. Doutor Ricardo Salum, tudo que a gente percebe na vida, pela ciência, a ciência prova isso, que tudo é vibração, tudo é frequência. Tudo. Né? Então, o pensamento é frequência. Sintonia. Né? Sintonia. Sintonia. Né? Então, você atrai realmente aquilo que você está pensando. Mas não tem a menor dúvida quanto a isso. Não tem a menor. Você nunca vai conseguir pegar a Jovem Pan no dial se você colocar na Bandeirantes. Não tem possibilidade disso. Agora, você quer atrair coisas boas, você quer ficar saudável, você quer ser sadio, você quer melhorar os seus problemas, você quer talvez curar uma doença ou você não tê-la. O que você faz? Você tem que pensar positivamente. Você tem que ter uma alegria de viver. Você tem que ajudar as pessoas. Porque o lema da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Uma coisa que você bem disse aqui é que a ciência tem realmente muita dificuldade de provar, a não ser por amostragem. Sim. Por amostragem. Um grupo de pessoas que agem assim, ou um grupo de pessoas que têm fé, acredita numa religião independente da religião, essas pessoas são muito mais saudáveis ou têm muito mais facilidade de restaurar a saúde. Né? Então, quer dizer, tudo por amostragem, mas isso é uma comprovação. A amostragem serve. Inúmeros relatos. Você não tem provas assim escritas, mas é amostragem. Inúmeros relatos, cientificamente comprovados, publicados em revistas indexadas no mundo todo. O Warren Kennedy, que esteve aqui, que é um homeless americano, médico, né? Ficou na rua e é um sujeito espetacular, resgatou toda a sua ideia, sua vida. E o que ele tem inúmeros relatos comprovados, por exemplo, do poder da prece na melhora de pacientes, estudos feitos em hospitais com prece, sem prece, mostraram que os doentes com prece melhoravam mais rapidamente do que os sem prece. Né? Coelhos colocados em gaiolas, e submetidas a dietas ricas em colesterol para produzir arteriosclerose, estudos feitos mostravam que um grupo de coelhos não desenvolvia a arteriosclerose, apesar de uma dieta rica em gorduras e lipídios. E aí o cientista ficou louco, e no fim ele um dia ficou lá, adormeceu, e quando abriu a porta de madrugada, o bedel que tomava conta dos coelhos acariciava aquela gaiola de coelhos. Só aquela. Então os coelhos não adoeciam, eram acariciados. É o amor. É o amor, né? É o amor. Então ele não sabia qual é a variável no experimento científico. É o amor. O que a gente sabe sobre amor? Jesus veio aqui para dizer, essa terra tem que ser de amor. Eu estou dando amor para vocês. Eu vou subir o Calvário, mas eu não vou reclamar. Mas eu vou mostrar para vocês que o amor é a chave, a solução para tudo, para a doença, para a infelicidade, né, para as nossas dores morais. É o amor. Imagina um dilema que você pode passar profissionalmente, porque em palestras você faz
passe essa mensagem que você está dando aqui, na televisão, evidentemente, você está aqui aproveitando esse momento para estar passando essa maravilhosa mensagem para o telespectador. Mas, clinicamente, quando você está com um paciente em consultório, fica difícil você falar assim, olha, meu filho, vamos pensar positivamente, porque aí é uma doutrinação praticamente que você tem que fazer, né? E você não sabe a crença da pessoa também, porque aí você é médico, você deixa de ser aquela pessoa religiosa. Jadir, veja bem, a função do médico, ela não é curar todo mundo, porque isso não está no nosso domínio total. Mas o paciente, muitas vezes, o que ele quer não é um remédio. Ele quer um olhar sincero. Um afago. Um afago, uma mão no ombro, um abraço. Né? Um paciente terminal, muitas vezes, o médico não pode fazer mais nada, ele sai do campo de batalha e deixa a enfermeira. A enfermeira é que vai ficar ao lado do... Quando o médico, muitas vezes, quer que o paciente quer que o médico esteja ali, segurando a mão dele no momento final. O médico tem que entender isso, que nós estamos aqui para curar todo mundo, mas nós estamos para confortar as pessoas. Essa é a função do médico. Conforto espiritual, carinho, sorriso, afago, abraço, boas palavras. Então isso precisa ser entendido, porque não é um remédio, não é uma pílula, não é uma injeção que muitas vezes vai resolver, mas é o amor. Muitas vezes esse gesto humano, né? Exatamente. Doutor Ricardo Salum, a gente está em cima da hora, eu queria deixar o seu e-mail, está à disposição? Pode deixar o e-mail à disposição? Lógico, vou pedir para o Felipe para colocar então no GC, para que as pessoas anotem. Então é R de Ricardo, tá bom? Tá lá embaixo pequenininho, então é R de Ricardo, A de Azevedo, né? Salum, lembrando que Salum é com 2 L's e termina com a letra M mesmo, Salum, tá bom? Então rasalum@globo.com. Então qualquer pergunta que você queira fazer, lógico, tá o doutor Ricardo Salum aqui. Pode mandar. Ele também tem uma clínica, né? Lógico. É uma clínica, ele que é otorrinolaringologista, um excelente profissional. Muito obrigado. Muito competente. Muito obrigado. Né? Então, muito nos orgulha estar aqui fazendo parte do Fronteiras da Ciência desde os primórdios, desde 19 anos atrás. Não era eu, era o meu pai. Não, era você. Não. Tanto é que tudo que você falou eu lembrei, tá bom? Do passado, até do hard, que é o ó céus, ó dia, ó azar. Obrigado, doutor Ricardo Salum, mais uma vez pela sua presença no Fronteiras da Ciência, viu? Muito nos orgulha a sua presença aqui. Muito obrigado. E a mensagem que você passou é fantástica. Obrigado mesmo. Obrigado. Só lembrando que a semana que vem nós estaremos com a convidada, que é terapeuta quântica, que é um assunto interessante também. Tem muito a ver com vibração, aliás, tem tudo a ver com vibração. Então, nós vamos falar sobre a saúde quântica, que é o Theta Healing, e como isso é possível através da técnica quântica, da física quântica, da saúde quântica, tá bom? E a terapeuta quântica é a Ana Paula Batista do Carmo, que vem dar algumas dicas importantes para a gente, também ligadas à saúde, que vem nessa mesma linha de raciocínio aqui que o Dr. Ricardo Salum seguiu. Muito obrigado ao Dr. Ricardo Salum, muito obrigado a você de casa pela audiência mais uma vez e pelo carinho sempre que a gente recebe aqui no Fronteiras da Ciência. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade.